Gestão Pessoal, um programa voltado ao diálogo cristão e que possa tratar das áreas pessoais, profissionais e familiares. Hoje recebendo, de maneira muito graciosa, pastor, professor, coordenador do curso de Teologia da Fundação Vida Cristã, Gabriel Aquino da Cruz. Pastor Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Alex, eu agradeço o convite para falar de um tema muito importante para os nossos dias e que faz parte do dia a dia das pessoas. É verdade, e eu já queria aproveitar então para a gente trazer esse tema que entendemos relevante, tem a ver com a importância da formação teológica dentro do meio eclesiástico. E por que teológica? Eu queria trazer essa questão, porque todos nós temos visto que hoje a formação da pessoa tem sido essencial, sua capacitação, Sim. Mas isso ainda às vezes não tem sido visto de forma plena no meio eclesiástico. O senhor, como coordenador no curso de teologia, como coordenador numa pós-graduação em aconselhamento, que está aí para fechar esse curso na Fundação Vida Cristã, o que o senhor acha disso? Como é que o senhor vê essa questão? O que nós temos hoje, Alex, e eu tenho quase 140 alunos, 4 turmas no curso de teologia, é uma busca por formação. As pessoas entenderam que aquele método do senso comum, aquele método de assumir um compromisso de uma comunidade, sem uma base, uma boa formação, vai trazer prejuízo. E tem trazido prejuízo para a igreja cristã como um todo, principalmente no Brasil. Então você tem, que eu falo, pessoas que abrem uma comunidade cristã para serem pastores ou serem líderes, e eu falo que o conteúdo é pouco. É gente muito crente, bem intencionada, mas que sim. A hora que começa a lidar com as verdades bíblicas que vão impactar a vida das pessoas, começam a ter dificuldades, Exatamente. Eu tenho muitos alunos que hoje já têm uma comunidade cristã, já exercem o ministério pastoral, porém não tem uma formação, então vai faltar conteúdo à frente. As pessoas hoje que vêm para uma comunidade cristã já estão melhor qualificadas, já têm um avanço nos seus estudos, diferente de 50 anos atrás, de 40 anos atrás. Então você tem uma geração, já passou pelo nível universitário, alguns já estão em especialização, mestrado, doutorado, e vão exigir um pouco mais de conteúdo, de explicação. É interessante isso, professor Gabriel. Por quê? Porque uma das coisas que nós queremos trazer é o seguinte: existem algumas sensações de que a teologia pode matar por conta da lei, da erudição. Por outro lado, que a pessoa, a espiritualidade é que deve ter a maior ênfase e tal. Só que essa realidade que o professor Gabriel colocou para nós agora, para o nosso ouvinte, de pessoas que estão pastoreando ali, que são muito crentes, pessoas espirituais, estão desejosas de servir ao reino, elas se impactam com isso, E aí, veja, como é que o senhor poderia falar sobre isso? Poderia orientar nesse sentido? Eu creio que podemos fazer da seguinte maneira. Existem pessoas vocacionadas e que não têm formação. Existem pessoas que não são vocacionadas e que buscam uma formação para exercer um papel que não é o do seu chamado. Vamos colocar as pessoas vocacionadas. O vocacionado, para mim, numa compreensão geral, esta pessoa ela vai de fato buscar conhecimento. Ela vai de fato preparar-se para exercer o seu chamado, a sua vocação. O próprio desejo de cumprir o chamado adequadamente Sim. vai levar a isso. Isso. E outra questão que eu sempre falo para os meus alunos, nós não podemos dissociar o conhecimento acadêmico da vida da espiritualidade. Então, quanto mais eu conheço sobre a pessoa de Deus, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, eu falo que mais profundidade eu tenho na minha relação com Deus. O conhecimento nos leva a uma profundidade com Deus. É interessante dizer isso, Gabriel, que eu gostaria justamente que o senhor trouxesse o aspecto, eu estou percebendo, e um dos elementos que eu gostaria que nós tratássemos aqui, é que quando se busca essa formação teológica, eu estou me tratando, me preparando de maneira integral, Sim. Não só no elemento espiritual, mas também numa perspectiva cognitiva, E sendo cada vez mais um canal mais útil. É como se, eu costumo dizer que isso é como um instrumento bem afinado. Eu posso ter um instrumento, ele toca bem, mas se ele estiver bem afinadinho, o som pode ser que seja um som mais interessante. Eu falo que muitas vezes não há uma valorização da formação teológica, formação pastoral. A pergunta que eu faria para a pessoa é o seguinte: você subiria numa aeronave de uma pessoa que só tem vontade de ser piloto, sem se preparar?
Eu que já fui de aviação não subiria, Você com não certeza. subiria, ninguém subiria. Aquela pessoa, eu queria ser piloto, aí sobe numa aeronave, numa Airbus e liga, e aí? Ou então voa só no simulador e sai dali e já quer voar. Já quer voar. Então, a questão da profundidade teológica é histórica. Você pega, por exemplo, a própria Bíblia Sagrada, você vê a vida do chamado apóstolo Paulo, por exemplo, um homem de um conhecimento vasto, uma profundidade de conhecimento da filosofia, das várias áreas da filosofia, do conhecimento da cultura helênica, cultura judaica. Então você vê a necessidade de, a cada dia mais, conhecimento. Só que você não pode ter o conhecimento a despeito de uma vida de oração, de um coração humilde em saber que o conhecimento não deve nos... Talvez a grande questão que as pessoas questionem o que vai para o seminário é que vem a soberba. Eu sei mais que você, chega na igreja ou na comunidade cristã e vai querer impor um conhecimento. Essa é a letra que mata, né? Essa é a letra que mata. mata. Porque a Bíblia não mata ninguém, pelo contrário, a Bíblia é cura, a Bíblia é libertadora, a Bíblia é transformadora. Então, o estudar a Bíblia deve ser feito com a humildade. Sempre. E o transmitir o ensino deve ser um ato de humildade porque você está aprendendo. É bem interessante isso, porque eu conheço um professor de teologia que ele dizia o seguinte, né? Ele é um professor de hermenêutica e de homilética, né? Da ciência da interpretação e da ciência da pregação. E nesse caso ele diz o seguinte, olha, quando a gente trabalha hermenêutica e exegese, a gente está deixando de ver preto e branco para ver a cores. Porém, professor Gabriel, eu queria que o senhor falasse isso no nosso próximo bloco. Estamos aqui com o pastor Gabriel na Rede Assim, a rádio mais informada, onde diálogo cristão é importante porque é assim.